Bom, quem fala direto também, desde sempre, sobre vacinação, sobre saúde pública, é o Dr. Marcos Boulos, que está com a gente de novo. O Dr. Marcos Boulos, que é infectologista e é um dos membros do Centro de Contingência do Coronavírus aqui de São Paulo. Dr. Marcos Boulos, obrigado por nos atender novamente aqui o convite da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia a você e a todos os ouvintes da Bandeirantes. Doutor Boulos, não sei se o senhor chegou a ver esse vídeo. Bom, tem acontecido com a frequência além da que a gente gostaria, esses casos de aplicação de vacina fake, né? Já virou até um nome. E teve agora um caso de uma senhorinha na Praia Grande, não sei se ouviu o vídeo, a gente reproduziu ele agora. Fica claro que o enfermeiro não aperta o êmbolo, ele não aperta a injeção ali, a seringa, para que o imunizante entre no bracinho da senhorinha de 87 anos. E aí a filha, felizmente, estava gravando, reagiu e aí fizeram a aplicação correta no outro braço. E a prefeitura da Praia Grande diz que é comum acontecer isso, de entupir ali e não injetar. Eu desconheço isso. O senhor chegou a ver esse vídeo? O que o senhor acha dessa explicação já de cara da prefeitura de que, na verdade, foi que entupiu ali a injeção, doutor? Bom, eu não vi o vídeo não, mas eu estou de acordo. Tem que haver uma explicação, porque isso não é normal, né? A vacina, ela até protegida a agulha, protegida tudo. Esse negócio de entupimento não é o que acontece, só se for um excepcional. Mas eu também não entendo por que a pessoa falava que aplicou e não aplicou também. Qual a vantagem disso? Mas é de fato estranho esse acontecimento, né? É bem estranho, acho que está faltando uma explicação mesmo, porque são casos que parecem isolados, mas vão acontecendo aqui e acolá. Numa dessas tem uma rede por trás. Eu não consigo imaginar também o que fazem com aquela injeção que ficou guardadinha na seringa. Deve haver alguma motivação, né, doutor? Deve ter, pode ser exatamente isso de furar fila para outras pessoas, né? Agora, doutor Boulos, o senhor teve ontem, o senhor participou com os integrantes do Centro de Contingência de mais uma reunião ontem, né? E a gente tem visto... primeiro que a doença, a pandemia, ainda está longe de qualquer controle no país como um todo. Em São Paulo, o estado vem mantendo estabilidade já de algumas semanas, mas em números bem elevados, ainda muito preocupantes. E alguns casos chamam muita atenção, por exemplo, o caso de Araraquara. Nós conversamos ontem, doutor Boulos, com o prefeito de Araraquara, que está absolutamente apavorado, tá desesperado, porque os casos só aumentam, já uma sobrecarga enorme, um colapso até, segundo ele, no sistema de saúde. O que o senhor pode falar sobre esse momento do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, e como é que foi a reunião de ontem, doutor? Bem, a reunião não teve grandes novidades, não. Nós só avaliamos o que está acontecendo, com preocupação grande com a história de Araraquara e não só dela, e discutimos muito essa variante da cepa que está disseminando, a P1, que vem de Manaus, que ela tem uma transmissibilidade muito maior. Então, o que está acontecendo em Araraquara é esperado, viu? É esperado para toda a parte do estado de São Paulo e no Brasil como um todo, porque as pessoas abandonaram as recomendações sanitárias. As pessoas estão indo em aglomerações, não estão usando máscara. Isso faz com que você tenha, numa cepa que tem uma disseminação muito maior, que é o contágio muito maior, que isso vai se disseminar de maneira intensa. E o sistema de saúde vai se abalar com isso. Quando as pessoas não se conscientizarem ou não houver restrição da circulação de pessoas, a Araraquara fez, por exemplo, lockdown. Isso é esperado. Londres fez lockdown também recentemente. Todos eles fazem lockdown na busca de você fazer um toque de recolher. As pessoas não saem na rua porque a aglomeração leva a doença. E você tem hoje o sistema de várias cidades do interior de São Paulo já com lotação de 100%, como Araraquara, Bauru, etc. O que acontece? Acontece que a primeira pessoa que fica doente depois de 100% não tem atendimento. Então vai morrer sem atendimento. Então isso aconteceu na Itália também, que o médico vai brincar de Deus, né? Ele vai falar assim, quem que eu salvo, ou tento salvar, porque nem disse que vai salvar. É porque você não tem respirador para todo mundo, não tem UTI para todo mundo. É o caso do atendimento médico, que está chegando por uma demanda enorme que nós temos da doença. Então, se as pessoas não se conscientizarem, não ficarem brincando de roleta russa, né, porque vai dar uma hora a bala acerta, né? Então, a pessoa pode não só, se ela for jovem, pode não morrer, apesar que pode morrer também, como leva para casa em pessoas idosas que certamente terão doenças muito mais graves, né? Então, as pessoas precisam se conscientizar que é o momento de ficar mais restrito, usar máscara sempre, não, procurar não sair quando possível.
né? E buscar essa... Com o tempo, a vacina vai levar a imunidade, mas esse tempo ainda é grande. Nós não temos disponibilidade de vacina no mundo para a gente aplicar. E eu acho que nós vamos só ter a tranquilidade mesmo no fim do ano, praticamente. Sendo que a partir de abril, provavelmente, nós teremos um equilíbrio da curva e depois começar a descer. Mas nós vamos ter que tomar cuidado até o fim do ano, provavelmente. Doutor Boulos, o senhor falou da nova cepa, né? A cepa AP1, né? A cepa brasileira, de Manaus, enfim, seja lá como for, que já foi identificada aqui em São Paulo. Aliás, o prefeito de Araraquara falava sobre isso, o prefeito de Chapecó, em Santa Catarina, que também está passando por uma situação delicadíssima, também falou dessa nova cepa, e os dois, é uma constatação empírica, e eu não sei se isso se confirma cientificamente, eles dizem que os casos de jovens internados em situação delicada aumentaram muito com essa nova cepa. A gente já sabe que ela é mais contagiosa, mas tem esse efeito mesmo? Ela atinge também pessoas de idades menores, doutor Boulos? Todos eles atingem, né? Só que os menores, as idades menores, os mais jovens, eles não ficam com doença grave. A maior parte nem doença tem. Mas eles são transmissores, então eles passam para outras pessoas. O que aconteceu, como essa cepa, a contagiosidade é bem maior, talvez 3 vezes maior do que 2 a 3 vezes maior do que a anterior, você vai ter mais um número de casos muito maior. Então, mais jovens estão ficando infectados, então eles aparecem mais no hospital, né? Mas a maior parte dos casos desses jovens não são graves, não são de preocupação maior. A preocupação é a possibilidade dele servir de vetor, passar para outras pessoas que têm maior risco de gravidade. Doutor Boulos, o senhor falou que era esperado, lamentavelmente era esperado que houvesse esse aumento de casos em Araraquara, e se eu entendi bem, isso deve se replicar em outras cidades aqui do estado. Não seria mais adequado, porque o lockdown que foi definido pelo prefeito de Araraquara, ele veio já no estágio limite, quando já não tinha praticamente leito, quando os casos explodiram. Não seria adequado, já sabendo que a tendência é de aumento, que o lockdown viesse antes, doutor? É isso aí mesmo. Então porque o que acontece, quando você vê assistência, já está tarde demais, a infecção já ocorreu. Nós temos que atingir a infecção, não permitir que a infecção ocorra. Então, para isso, antes que o número de casos seja tão grande que você não consegue dar conta no serviço de saúde. Então, obviamente, quando você percebe que começa a aumentar o número de casos, esse número de casos começa a ficar preocupando, é o momento de você fazer o lockdown, ou pelo menos de restringir a circulação de pessoas. De, claro, evitar aglomerações. Estudos muito recentes que vêm da Europa mostram que a maior causa mesmo de você ter isso são aglomerações em bares, restaurantes, mas até igrejas também, elas têm causado muito aglomeração e problemas. Então, esses casos a gente precisa evitar que isso ocorra quando o número de casos está aumentando, como está acontecendo quase em todo o estado de São Paulo. E já há como traçar um mapa, não sei se isso é possível, porque Araraquara está aparecendo aí como epicentro dessa nova fase aí crítica. O governo do estado, as autoridades sanitárias têm como saber, a sequência vai ser essa, vai atingir o litoral, isso é possível ou não? Não dá para saber, a gente sabe que está circulando no estado todo, né? Nós temos cepas já identificadas nos vários pontos do estado de São Paulo, mas onde vai explodir depende do número de pessoas. Por exemplo, Araraquara provavelmente teve um grupo de pessoas que chegaram lá infectados, seja de Manaus, aonde, e isso fez o que a gente chama de um cluster, de um grupo de disseminação mais intensa. Mas você tem o vírus já disseminado no estado todo, a variante. Então, e não só no estado, no Brasil todo, provavelmente. Então, o que é necessário agora é você saber quando o aumento está muito grande, a gente identificar o que está ocorrendo, e quando o serviço de saúde começa a ficar já mais abarrotado, é o momento de você evitar que ele chegue no fim, como chegou em Araraquara e chegou em Bauru também. Evitar que esse número chegue a 100% é um absurdo, ficar 100% de ocupação, o próximo que chega não tem lugar para ele. Então, a gente precisa evitar que isso ocorra traçando uma régua bem abaixo disso, para que as pessoas, a partir de, por exemplo, 75%, 80% de UTI lotadas, fechar já para evitar a circulação de pessoas. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Marcos Boulos, que é infectologista e integrante do Centro de Contingência do Coronavírus aqui
de São Paulo. O doutor Boulos, essa variante, a P1 de Manaus, ela já, como o senhor falou, já foi identificada aqui em São Paulo, inclusive identificada em algumas pessoas que não tiveram aparentemente contato com ninguém de Manaus, é isso? É isso mesmo, porque é o que acontece, né? As pessoas vão passando e aí o outro que pegou vai passar depois, né? Então, isso mostra que ela já está, a transmissão é autóctone daqui, já está aqui. Ou seja, veio de Manaus, mas já explodiu e está passando de pessoa para pessoa que não teve mais, nem tem contato com as pessoas de Manaus. Isso é esperado. A epidemia começa, as pessoas que entram com a doença, depois ela se espalha pela população. E ela espalhou, e ainda mais com a efetividade tão grande que ela tem, isso era esperado mesmo, né? A variante britânica também foi identificada aqui, mas nesse caso, até onde eu vi, até o último levantamento que eu acompanhei, doutor Boulos, eram pessoas que de fato tiveram algum contato com alguém de Londres. Exatamente. E tem mais uma coisa, né? Tanto a variante britânica como a sul-africana, aparentemente, apesar que a sul-africana parece ser mais difícil também, mas a variante brasileira é que tem a maior disseminação de transmissibilidade, aparentemente. Então, ela que causa a maior preocupação mesmo. E depois, aqui no Brasil, as pessoas circulam mesmo, não vem só de avião, vem de ônibus, vem de carro, vem de avião, até de avião, ou seja, você acaba tendo uma disseminação muito maior na população daqui da cepa brasileira mesmo. Olha, doutor Boulos, surgiu uma informação, a gente toma muito cuidado para não criar pânico, enfim, porque as realidades são diferentes de estado para estado, que dirá de país para país. Mas veio a informação de que a África do Sul suspendeu o uso da vacina de Oxford, AstraZeneca. Fizeram um estudo, parece que ainda um estudo bem inicial, e chegaram à conclusão que talvez a vacina de Oxford não seja capaz de dar a proteção mínima no caso da nova variante do coronavírus. Isso tem que importância para nós? Nenhuma importância? Enfim, como é que o senhor analisa isso? Bom, sempre tem importância, mas o que eu sei é que esses estudos eram muito provisórios e não se confirmaram. E é possível que isso não tenha acontecido. Mas mesmo que acontecer, a cepa da África do Sul não tem essa disseminação tão grande, mas o vacina, por exemplo, a nossa vacina que chama nossa porque aqui é do Butantan, ela pega porque ela tem, até pelo ser de primeira geração e ter o vírus inativado mais inteiro, ela protege mais contra essas cepas variantes. Então, apesar dela levar, por ser de primeira geração, dar uma imunidade menor, mas ela tem maior segurança e proteção maior contra vários tipos de cepas. Isso pode ser uma vantagem. Agora, a AstraZeneca parece que não foi confirmado mesmo essa resistência da cepa sul-africana a ela. Isso está sendo avaliado agora. Já que o senhor falou da nossa vacina aqui do Butantan, queria que o senhor falasse um pouco sobre essa pesquisa que vai ser iniciada hoje na cidade de Serrana, na região de Ribeirão Preto, para se tentar saber efetivamente como é que a vacinação em massa acontece, que tipo de reação ela provoca, em que medida essa imunidade virá por completo na cidade inteira. Como é algo inédito, me parece, pelo que eu li, inédito no mundo. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O que vai ser feito exatamente em Serrana e o que a gente pode esperar disso? Veja, qualquer estudo populacional ele é muito importante, né, porque ele vê uma porção de variantes que não foram avaliadas nos estudos bem controlados, grupo controle que a gente chama. E mais ainda, com uma doença muito nova, que nós conhecemos tão pouco, e até a vacina muito recente, ela possibilitará abranger dados que nós não temos. Por exemplo, qual a eficácia dessa vacina em crianças, nós não temos. Então, ou seja, e várias outras alternativas de pessoas que têm outras comorbidades, outras doenças com eficácia. Então, esses dados que não tem, quando você faz estudo populacional, você vai pegar todas as faixas etárias, vai pegar os vários problemas que tem, e você consegue analisar melhor, não só a eficácia, como está a população, inclusive com a resposta imune, não só imune, como também de proteção contra a doença mesmo, não só a proteção contra a infecção. Então, tudo isso você consegue avaliar melhor quando você pega um estudo populacional grande que pega uma população que você pode avaliar. Então, provavelmente nem os pesquisadores sabem exatamente quais são todos os dados que obterão, mas certamente os dados obtidos, vários deles, serão de muita utilidade para a compreensão de toda essa dinâmica da doença e a proteção da vacina.
Agora, doutor, é possível que a gente tenha alguma surpresa negativa dessa pesquisa? Porque quando se falou da eficácia da Coronavac, houve uma certa frustração, né? Com a eficácia de 50 e poucos por cento e tal. Depois a gente foi sendo esclarecido, a coisa foi sendo melhor explicada. E é o que o senhor falou, né? A eficácia não chega perto de outras vacinas, mas a segurança é muito grande, enfim, ela tem, lógico, um valor enorme, essencial para cada um de nós. Mas o senhor acha que é possível que essa pesquisa mostre alguma outra fragilidade, se é que dá para dizer assim, da Coronavac? Não acredito. Ela vai mostrar os dados que nós não temos ainda, principalmente qual a proteção que induz em crianças, em outras faixas etárias e tudo isso aqui. Vai mostrar só a realidade. Olha, protege mais, protege menos, ou protege igual, coisas desse estilo. Agora, quando a gente fala que a Coronavac ela protege menos contra a infecção. Mas a proteção contra a doença, os casos graves, é muito alta, né? Então, em todo o estudo até agora, e o Serrana vai completar esse conhecimento, não mostrou nenhum caso grave nas vacinados. Isso que é o fundamental, porque a doença, quando não é uma doença grave, é uma doença benigna, uma doença de poucas manifestações. E parece que todas as vacinas têm proteção contra o caso grave, sendo que a nossa, que é de primeira geração, aqui da Butantan, ela protege menos contra a infecção, porque ela não usa metodologias de indução da imunidade como usa tanto a de segunda como de terceira geração. Então, ela protege menos contra a infecção, mas contra a doença ela é importante, é fundamental. E o que está preocupando é isso, né? São mais de 220 mil pessoas que já morreram, mais de 0,1% da população brasileira morreu pela doença. Então, se tivesse tomado qualquer das vacinas, isso não teria acontecido, né? Aliás, tem muita cidade importante já padecendo, sem vacina, né? Hoje, a cidade do Rio vai ter que suspender forçosamente a vacinação, Porto Alegre está com problemas, acho que Salvador também está com problemas. Como é que a gente resolve isso, doutor Boulos? Porque tudo isso que a gente está falando não significa quase nada se a gente não tiver o essencial, que é a vacina, né? Nós vamos ter a vacina, né? Só que a produção da vacina é lenta. A gente não consegue produzir para tantas pessoas. Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e mesmo os grandes produtores não conseguem dar vazão à necessidade emergencial. Então a vacina tem que ser aplicada na sua velocidade. Então, quando você aplica a vacina, depois você tem que guardar para o reforço, depois de até 28 dias, e aí você vai ter vacina suficiente porque está sendo quantificada por a faixa etária e a vacina que são dadas. O que está acontecendo em alguns lugares, alguns estados, é que eles abriram muito a primeira fase, na primeira dose. Então, em vez de pegar, como alguns lugares fez, São Paulo, por exemplo, começou a vacinar pessoas acima de 90 anos originalmente. No Rio de Janeiro, eu tive conhecidos meus que com 70 anos já tinham sido vacinados na primeira fase. Então, o que acontece? Quando você abre demais, a vacina não vai dar para todo mundo nessa fase, porque se você abrir por fase, a vacina vai chegando, você vai aplicando. Por isso que nós sabemos, nós vamos vacinar até o ano que vem ainda, porque nós não vamos ter vacina para todo mundo mesmo imediatamente. Então, a gente vacina os mais frágeis, aqueles que têm maior possibilidade de doença grave, e vai diminuindo. Em alguns estados eu vi, vacinou até não profissionais de saúde, vacinando pessoas jovens, vacinando. Não houve uma regra muito bem estabelecida de você priorizar por faixa etária. Isso, então, acaba faltando vacina depois quando você começa a abrir demais. Então, e que tipo de... Além disso, né? Além disso, da vacina ser usada de uma forma inadequada, enquanto outros que estão na fila e seriam prioritários não recebem, além disso, que é grave, mas que tipo de consequências pode ter? Porque a gente sempre bateu no peito dizendo, né, doutor Boulos, que não, a logística da vacinação o Brasil domina. Aqui, ó, tendo vacina, a gente manda ver. Só que a gente está percebendo isso que o senhor falou, quer dizer, tem instrutor de Pilates que já foi vacinado. Tem nada contra, né? Mas não é agora que é para ser vacinado, né? Cada cidade, cada estado está usando a sua regra. Isso pode ter alguma consequência nociva lá no final? Porque... Tem sim. Você sabe o que aconteceu à desorganização nacional, né? Desde a fala do presidente que isso não era nada, era uma gripezinha, o Ministério da Saúde nunca assumiu para si a liderança do processo. Essa liderança, o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, é fantástico. Talvez seja o melhor programa de imunização do mundo. Mas ele tem regras que têm que ser seguidas. E com essa desorganização, cada um fez a sua própria regra. Cada estado fez sua própria regra.
Isso fez que, quando você não tem o fio condutor de como fazer as coisas, você dá essa desorganização que aconteceu. Então, as pessoas usaram regras distintas para a vacina, não seguindo o que o PNI propôs. E aí acontece isso. Então, existiu uma falta de liderança, uma falta de emergência no troco da vacina, até para adquirir vacina. Nós vimos ter adquirido vacina muito antes. Vários estados e países muito menos poderosos que o nosso em termos financeiros adquiriram vacinas antes. Nós ficamos esperando aqui as nossas vacinas ficarem prontas, quando os outros já estavam usando há algum tempo. Então, isso tudo, essa falta de uma organização sanitária, fez com que nós estamos pagando o que está pagando agora. Cada estado faz o que quer, cada município faz o que quer, e nós temos problemas de falta de vacina com isso. Se a gente seguir a regra direitinho, olha, vai ter tanto de vacina. Quando ela é encaminhada para os estados, ela é encaminhada olha, você tem tantos, é reconhecido isso pelo IBGE, que você tem tantas pessoas acima de 85 anos, por exemplo, então vai tantas vacinas para você. Se eles gastam menos de 85 anos, vai faltar vacina. Então, ou seja, se não seguir regras, essas regras acabam fazendo isso. E o que está acontecendo, cada um faz o que quer, porque faltou uma liderança nacional nesse processo, né? Isso que é o mais sério. E parece que não aprendemos ainda, né? Porque o presidente está sinalizando aí, tomara que seja só mais uma conversa, que depois ele esqueça, mas com a possibilidade de trazer para o Brasil aquele tal do spray lá, nasal, né? Parece que, não sei se ele vai levar adiante, mas estava sinalizando que ia pedir lá, não sei como é que seria feito isso, um registro emergencial na Anvisa. O que lhe parece isso, doutor Boulos? Não, isso, veja, não dá para levar em conta o que o presidente fala, né? Ele fala as coisas que ele quer falar sem conhecimento do assunto. Ele tem uma série de assessores competentes, mas ele não recorre os assessores competentes para quando ele fala as bobagens que ele fala. Então não dá para entender isso. Eu não sei nem se eu entendi que esse protetor nasal feito em Israel, que tem algum tipo, mas isso tem tudo para passar, tem que passar na nossa Anvisa, tem que passar na vigilância. Veja, a vacina Sputnik V, que é uma vacina russa de segunda geração, que aparentemente é muito boa, ela não foi ainda liberada pela Anvisa porque não tem os documentos suficientes necessários. E isso é para a segurança nossa. Então não adianta o presidente falar, seja o presidente, seja o bispo, o papa, falar que vai ser aplicado, se não seguir as regras do país, as regras que têm que ser feitas para a proteção da própria sociedade. Não é uma coisa que sai da cabeça, olha, vou usar cloroquina, porque isso é bobagem. Então as pessoas não têm que ter um senso de responsabilidade no cargo que ocupam. Isso está faltando para o nosso presidente, né? Falar em senso de responsabilidade no cargo que ocupa, o nosso ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está sendo alvo de muitas críticas, inclusive de alguns processos que podem ter consequência séria no comando da pasta. Ontem, por exemplo, doutor Boulos, a Confederação Nacional dos Municípios divulgou uma nota forte dizendo ser necessária, urgente e inevitável a troca do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Diz aqui que o ministro não tem condições de conduzir a superação da pandemia e deve ser substituído para o bem dos brasileiros. O senhor acha que é o caso de trocar o ministro da Saúde, doutor Boulos? O ministro, ele é um ministro do governo. O governo põe os ministros que eles querem, mas não tá tendo, ou o governo não tem muita sorte ou não sabe escolher. Mas o ministro também segue a política federal. Ele mostrou muito claramente que ele bate continência para o presidente. Então, se ele bate continência para o presidente, que se mete em tudo que não é chamado, acaba acontecendo essa bobagem. Então, muitas das coisas que estão acontecendo é falha do Ministério. Mas, muito frequentemente, é uma política que vem de cima do ministro até. Então não adianta só trocar ministro se o ministro não tem força, né? Então, já vimos, é o terceiro ministro em pouco tempo, né? E se for assim, vai trocar ministro todo mês aqui, né? Então, ou seja, eu acho que está acontecendo uma série de problemas, claramente. Culpabiliza o ministro? Claro que sim, mas ele participa de um esquema que é culpabilizado. O esquema todo está muito ruim, o país está muito mal, né? No controle dessa pandemia. Né? Sim. É verdade. Se trocar só o nome e mantiver o conceito, se aqui há algum conceito, né, não vamos chegar a lugar nenhum mesmo. A gente está conversando com o infectologista Marcos Boulos, que faz parte do Centro de Contingência do Coronavírus aqui em São Paulo. Para voltar à nossa realidade aqui doméstica, doutor Boulos,
a gente viu, né? Deu de novo a lógica. Concentração, aglomeração, nas praias tudo lotado, festa de carnaval. A gente chama de clandestina, mas nem é tão clandestina, né? Não disfarçaram nada. Teve até bloco de carnaval, mole, bloco de carnaval. E aí a gente aprendeu isso com o senhor. Daqui a 2 semanas a gente vai perceber o estrago de tudo isso. Ainda nós temos condição de estar na fase amarela com tudo isso, doutor Boulos? Veja, se você vai perguntar para um profissional de saúde, qualquer que seja ele, estando de centro contingência ou não, ele obviamente ele pensa para evitar aglomerações. Então, se você evita aglomerações, quanto mais fechado, melhor, né? Então, ou seja, agora eu entendo que o governo tem a sua responsabilidade social não só na saúde, e ele tem que avaliar todos os dados que tem. Mas lembrando sempre que quando você fragiliza a área da saúde, você não vai ter grandes recuperações na área econômica, porque as pessoas ficam doentes, não vão trabalhar, as pessoas acabam tendo medo de ir para os lugares. Isso não é uma recuperação, isso é uma tapa-buraco que vai continuar aí. Então, ou seja, é uma coisa séria. Agora, nós, profissionais de saúde, sempre achamos que quanto mais restrição à circulação de pessoas, melhor, principalmente agora que as pessoas estão circulando à vontade e fazem o que querem com essas festas que você está comentando aí. Então, o senhor já disse várias vezes, né? A equipe médica, o pessoal da saúde, é uma parte que é considerada como outros setores, outras pastas também do governo estadual também são consideradas para que o governador, João Dória, defina isso ou aquilo. Mas se dependesse do senhor, o governador chama o senhor, fala, o senhor vai decidir agora. Ficamos na fase amarela ou vamos para outra fase? O senhor definiria hoje, baseado na medicina, na ciência, que fase seria adequada hoje para São Paulo? Mas do jeito que está a disseminação dessa nova cepa, se eu fosse nesse momento, sem levar em consideração a parte social, que eu não faço isso, eu poria pelo menos o estado todo em fase laranja. E com muitos lugares vermelhos, né? Como já tem Araquara, Bauru e outros lugares que a transmissão está aumentando, ficariam vermelhos. Pelo menos isso eu faria. Se eu fosse ao extremo, para tentar acabar mais rápido, poria tudo vermelho. Mas eu sei que isso acaba sendo muito, muito inviável nesse momento, mas perante as pressões, porque o governador sofre pressões de todo lado, da parte econômica, são compreensíveis as pressões. Só que quem tem que decidir é ele, sabendo que você tem as pressões econômicas, mas tem as pressões sanitárias, que são também muito graves, né? Sim. Outro dia a gente conversou com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e ele disse que antes de sair do Ministério da Saúde, ele tinha feito um cálculo de quantas pessoas morreriam até o final do ano passado, se nada fosse feito, se nada fosse alterado. E tragicamente ele, pelo que ele disse, né, o número que ele passou, ele acertou praticamente em cheio em relação aos mortos de 2020. Eu sei que é terrível falar isso, doutor Boulos, mas imagino que os senhores façam cálculos e projeções para todas as possibilidades. Nós já estamos no Brasil com 240 mil mortos. Seguindo nesse ritmo, levando em conta que não vamos vacinar todo mundo até o final do ano, a vacina não está sobrando. O senhor fez algum cálculo, alguma estimativa de onde nós vamos chegar nesse número trágico de mortos pela Covid? Não tenho a mínima ideia, mas isso para mim seria um chute, diria para você. Mas hoje a transmissão é maior que a do ano passado, né? Então, que a vacina vai segurar a partir do segundo semestre, vai segurar bastante, porque senão nós teríamos mais mortos esse ano do que o ano passado. Porque o ano passado começou lentamente e foi crescendo, agora nós estamos no pico, né? E o decréscimo é muito mais difícil com como a população está hoje, sem respeito às normas sanitárias, do que era no passado. Então, se nós falamos que tivemos 230 mil, 20 mil até o ano passado, agora 240 mil até hoje, isso seria mais do que o dobro agora para esse ano. Mas eu tenho a expectativa é que nós tenhamos uma cobertura vacinal que possa amenizar isso no segundo semestre e provavelmente ficar um número parecido com o do ano passado também, né? O senhor acha que, se tudo der certo, né, se a vacina de fato
chegar num número adequado, se a gente seguir os protocolos, se essa lista de prioridades for respeitada, enfim. O senhor acha que a gente vai começar a sentir algum alento, alguma diminuição, mesmo que pequena, nessa curva? Em que mês? A partir de abril, maio. Fim de abril, começo de maio, a gente acha que, se continuar a cobertura vacinal, que a gente começa a ter uma estabilidade da curva. Os modelos nossos apontam para isso. Pode não seguir, porque esse vírus é muito estranho, ele furou vários modelos feitos no ano passado, né? Sim, e realmente a gente se surpreende a cada momento, quer dizer, eu não, né? Porque eu me surpreendo com tudo até, né? Com tudo, mas os especialistas dizem isso, então a coisa é séria mesmo. Fora isso tem as outras doenças, né? Porque, infelizmente, as outras doenças estão aí. E algumas, inclusive, tiveram que esperar, ficaram paralisadas, aqueles tratamentos seletivos, cirurgias, enfim, que já estavam programadas, foram paralisadas, se imaginando que essa força-tarefa toda contra o coronavírus fosse provocar alguma queda significativa. Isso não aconteceu completamente e as pessoas estão precisando de outros tratamentos. E aí a gente já verifica, inclusive, não sei se o senhor tem dados sobre isso, preocupação com casos de dengue e chikungunya, que também são importantes, né, doutor Boulos? A arboviroses, as que você falou, dengue e chikungunya, são muito frequentes no verão e elas aumentaram muito. Nós estamos com uma boa epidemia de chikungunya em Guarujá, por exemplo. É um nome estranho, mas ela é uma doença chata em ser transmitida por mosquito, pelo Aedes aegypti, o mesmo que transmite dengue. E ela tem, no estado, nós temos a tradição de ter epidemias anuais de dengue, né? E agora a chikungunya, que não tinha, nós estamos tendo casos, mas sem epidemia, agora em Guarujá estourou uma epidemia importante, que precisa estão sendo tomadas medidas emergenciais no controle da doença. E isso acontece, claro. O que aconteceu com o coronavírus é que ele escondeu todas as outras doenças que estão por aí, né? E, inclusive, com alguns pontos-socorro sendo referenciados, não atendendo mais, sendo fechados por causa do coronavírus, você tem isso que você falou, acidentes de trânsito, cardiopatia, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, com dificuldade de atingir. Ou seja, as outras doenças continuam existindo. O coronavírus é a mais, né? Então, o sistema de saúde está próximo, em alguns lugares, a colapsar, como colapsou, como você falou mesmo, em Araraquara. E isso só contando o nosso vírus aí que está acontecendo, sem contar o resto que continua, os hipertensos continuam, os diabéticos continuam. Então, são necessários mesmo a gente tomar cuidado muito grande. E o mais rápido que a gente pudesse livrar dessa epidemia, é melhor para toda a nossa saúde do povo, de modo geral, e para atender as outras doenças que estão esperando aí. Nós estamos conversando com o Dr. Marcos Boulos, que é infectologista do Centro de Contingência do Coronavírus aqui de São Paulo. Só para a gente encerrar, eu já agradeço muito a sua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. A gente falou no começo aqui que já há falta de vacina no Rio de Janeiro, hoje já não tem vacinação, pelo menos até que se prove o contrário, já está suspenso lá o programa de vacinação por hoje. Acho que Fortaleza, acho que Salvador também está. Porto Alegre também. Porto Alegre já está anunciando que vai ter que suspender a vacinação por falta do imunizante. Aqui em São Paulo, as autoridades têm dito que não há esse risco. Por enquanto, não se fala na possibilidade de faltar vacina aqui em São Paulo. É isso mesmo? A gente está livre dessa possibilidade? Qual é a garantia que nós temos nesse sentido, doutor Boulos? Veja, nós estamos, o que está seguindo, a gente está dimensionando o número de vacinas pelas faixas etárias. E nesse momento está sendo adequado. Né? Então, ou seja, acima de 90 já foram, agora já está de 85 a 90 e os postos estão relativamente tranquilos, talvez até por esse pseudo-feriado, né, que diminuiu muito, mas daqui a pouco vai diminuir para 80, aí vai aumentar, mas nesse momento as vacinas estão sendo suficientes para você aplicar e estão sendo reservadas a segunda dose para daqui 3 a 4 semanas. Então está sendo, eu acho que nesse momento não existe risco de faltar aqui, porque houve uma organização, vamos dizer, que é uma organização adequada por faixa etária, por tudo isso aqui. Como eu repito, em alguns estados eu vi, isso não aconteceu, então acaba faltando mesmo, né? Porque o Ministério que encaminha as vacinas, ele encaminha pelo número de pessoas que teriam que tomar em determinado período, e não deveria faltar. Então, se está faltando, provavelmente o uso não foi adequado. Doutor Boulos, quando vai ser a próxima reunião do Centro de Contingência para reclassificação do Plano de São Paulo?
A reclassificação não depende do centro de contingência. A reclassificação é do governo junto com a parte econômica e sanitária. O centro de contingência só orienta segundo aquilo que é solicitado a ele em termos das sugestões, mas quem faz a reclassificação não é o centro de contingência. Nós nos reunimos todas as terças-feiras, né? Mas as recomendações, o coordenador do grupo leva ao governo e lá eles decidem o que vão fazer. Leva em consideração a saúde, leva em consideração. Nem sempre o total daquilo que a gente acha, porque ele também pesa com a parte econômica, mas claramente as nossas recomendações são encaminhadas. Quer dizer, por enquanto não há nenhuma sinalização de qualquer mudança nessa classificação. Eu não sei. De fato, eu não sei porque, como eu te disse, a classificação depende exatamente dessa reunião, que acho que nem aconteceu da parte econômica com a parte de saúde. Isso deve acontecer provavelmente antes da coletiva do governador, que acho que é sexta-feira. Então, eu não sei se ocorrerá alguma modificação ou não. Tá certo. Doutor Marcos Boulos, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Foi muito bom ouvi-lo, é sempre muito bom ouvi-lo. Saúde para o senhor, sorte para todos nós e até a próxima. Até a próxima, bom dia a você e a todos os ouvintes. Muito obrigado. Doutor Marcos Boulos, falando longamente sobre vários aspectos da nossa campanha contra o coronavírus, aos trancos e barrancos, né? A gente vai derrapando aqui e acolá, vai tentando avançar.